Beleza? Bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu trago duas notícias sobre esse novo lançamento da Sony, a Madame Teia, uma obscura personagem das histórias do Homem-Aranha. A primeira fala sobre a baixa bilheteria que o filme alcançou em sua estreia, mas acho que isso já era esperado por todos. E a segunda notícia é sobre uma das atrizes que fez um papel secundário nesse filme, e ela sai em defesa da Madame Teia. Mas será que dá para defender um filme como esse? Mas, antes de continuar, se já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E caso ainda não seja inscrito, fique à vontade para conhecer o canal e já que esse conteúdo é do seu interesse, se inscreva agora. Os números da abertura de bilheteria de Madame Teia, para surpresa de ninguém, provam que ninguém estava interessado nesse último lançamento da Sony, mas essa tentativa de fazer filmes no universo do Homem-Aranha sem o próprio Aranha. A bilheteria mostra que o filme de Dakota Johnson, como a personagem central, arrecadou pouco mais de 6 milhões de dólares em sua noite de estreia. Mas, para ser justo e ilustrar o nível de desastre da performance de Madame Teia, basta comparar com seus competidores. O spin-off, também do universo do Aranha, o filme do Morbius, arrecadou mais de 11,5 milhões em sua noite de estreia. Pelo Marvel Studios, o maior fracasso da franquia, The Marvels, apesar de não ter despertado nenhum interesse da audiência, terminou a sua noite de abertura com 15 milhões de dólares, enquanto a péssima qualidade de Morbius levou a audiência a evitar as salas de cinema, ao que tudo indica, nem mesmo os mais fanáticos seguidores da Marvel têm algum interesse em Madame Teia. Além disso, o filme teve uma queda abrupta em seu segundo dia de exibição. Em seu segundo dia, Madame Teia arrecadou apenas 537 dólares por sala de cinema, com um total de pouco mais de 2 milhões e 100 mil dólares. E o abismo financeiro é ainda maior. Sabe-se que o filme custou 80 milhões de dólares para ser produzido, e de acordo com analistas, em torno de 160 milhões foi o seu custo total. Essa falta de entusiasmo da audiência sugere que o filme vai ficar longe de cobrir seus próprios custos e muito menos vai gerar qualquer tipo de lucro. Enquanto essas bilheterias são desastrosas, elas não são nem um pouco surpreendentes. Afinal, fazer um filme de uma obscura personagem que nem mesmo era secundária nas histórias do Aranha faz com que um filme assim seja completamente desconectado da própria franquia e nem mesmo traz a presença do Aranha. Então, por qual motivo as audiências deveriam estar entusiasmadas e fazer alguma bilheteria? Combine isso com as críticas que perguntam por que esse filme existe e até mesmo um cego enxergaria que Madame Teia estava fadado ao fracasso. E agora eu vou fazer meus comentários sobre essa notícia. Mais um filme Girl Power que fracassa, e é assim que toda a produção woke termina, dando um belo de um prejuízo. Mas esses filmes woke e feministas, como Madame Teia, The Marvels, Os Eternos, entre tantos outros, fracassando nas bilheterias, também é muito divertido. São apenas desperdício de tempo e de dinheiro. Só os wokes cegos é que não enxergam isso. Eles falam em fazer filmes para as audiências modernas. Isso não passa de um mito, já que as chamadas audiências modernas, como eles dizem, não existem. O que existe é a audiência normal de sempre e que espera boas histórias sendo contadas e bons filmes sendo produzidos. Ninguém se importa com as mensagens deles. É a mesma estratégia falha e desonesta de transformar marcas e personagens de ação que atraem a audiência masculina por serem histórias de ação. Então, eles querem transformar isso em algo que atraia a audiência feminina, mas, na sua maioria, as mulheres não se interessam por histórias de ação, e não adianta ficar trocando os personagens masculinos por femininos. Continua sendo uma história de ação. É uma estratégia feminista que, objetivamente, não funciona, e eles ficam batendo na mesma tecla, porque eles acreditam que isso vai funcionar. Como uma ironia, eles alienaram a parcela feminina da audiência que gostava dessas histórias de ação. E nem mesmo elas assistem a esses filmes. Quanto a escolher personagens obscuros, inicialmente até funcionou com o Venom,
que não era tão desconhecido assim, mas cada filme dessa franquia que veio depois veio fazendo menos e menos dinheiro, e eles foram escolhendo personagens cada vez mais obscuros para cada filme, e as pessoas ficam cada vez mais desapontadas. O segundo filme do Venom foi ruim demais, assim como o do Morbius. Fico imaginando quantos mais eles vão tentar. Na minha opinião, as cientistas apresentadas nesse filme deveriam encontrar uma cura para o vírus woke que ataca as mentes das pessoas. De acordo com a atriz Isabella Merced, o fato do filme da Madame Teia ter apresentado 3 diferentes Mulheres-Aranha reforçou a ideia de que esse é um filme de origem. Com todo o material de divulgação, a Sony trouxe um filme do universo do Homem-Aranha sem o Aranha, e assim se centrava em 3 Mulheres-Aranhas. Eram elas Anya Cozzon, interpretada por Isabella Merced, Julia Cornwall, interpretada por Sydney Sweeney, e Mattie Franklin, interpretada por Celeste O'Connor. Elas são conhecidas nos quadrinhos como Spider-Girl 2, Spider-Woman 3 e Spider-Woman 2. Contudo, apesar de o marketing do filme ter sugerido de que as 3 heroínas passariam muito tempo em seus uniformes, o filme se mostrou apenas uma gigantesca decepção. No filme, o vilão Ezekiel se dedica a eliminar as 3 heroínas, depois de descobrir, graças a uma visão dos seus poderes, que o trio estava destinado a acabar com seus planos, além de terem algo relacionado com a morte dele. Contudo, o único momento em que elas apareceram com seus uniformes foi durante uma breve visão de Ezekiel, uma pequena montagem ao final do filme, o que significa que elas apareceram em menos de 1 minuto do filme. O trio é retratado como adolescentes comuns, sem nem mesmo que fosse apresentado como elas ganharam seus poderes. Além disso, apesar desse verdadeiro clickbait, essa atriz, Merced, acha que foi beneficiada pela Madame Teia com uma história de origem. Ela declarou para um site, abre aspas, acho que o filme existe por uma razão. Ele deve ser uma história de origem. E não seria uma origem se você nos visse em metade do filme usando os nossos uniformes. É só um pouco e deixa o público querendo mais. Fecha aspas. Nesse ponto, o público já ficou de queixo caído em saber como esse filme é terrivelmente ruim, mas não é de estranhar, uma vez que veio da mesma equipe criativa que trouxe Morbius. E agora querem trazer coisas como Silver Blade, além de um filme da Gata Negra e até um filme da Tia May. Eles buscam apenas extrair o máximo de dinheiro com o universo do Aranha. Para aqueles mais curiosos e se quiserem dar boas gargalhadas, este filme se encontra atualmente nos cinemas. Este filme é tão ruim que é um antifilme e nem tem audiência. É tão ruim que eu duvido que sequer surjam cópias piratas. E é tão ruim que só poderia ser mais uma pérola woke e feminista. Mas será que esse filme foi feito para ser bom ou para apenas segurar a franquia nas mãos da Sony? Parece que eles preferem literalmente perder dinheiro do que perder a franquia. Ou talvez não seja isso. Talvez eles estejam fazendo filmes do Venom, do Morbius e do Kraven porque eles veem isso tudo como um universo do Homem-Aranha. Mas será que os wokes vão chegar em algum momento e admitir que conseguiram aprender alguma lição e vão parar com essa propaganda extremista? Ou vão querer continuar se justificando de outras maneiras? Mas eles vão continuar dizendo que a audiência não dá uma chance porque é um filme com protagonismo feminino. Nesse ponto, acho que ninguém se importa mais. O que essa atriz falou não faz nenhum sentido. Nenhuma delas conhece as histórias do Aranha e nem sabem o que faz um bom filme. Elas agem como papagaios, repetindo essas frases woke, assim como todo woke parece um papagaio, repetindo frases feitas. Eu chego a duvidar se os próprios executivos da Sony têm coragem de assistir a um filme desses. E quanto ao marketing do filme dar a entender de que essas 3 personagens apareceriam muito tempo no filme, mas, na verdade, apareceram por menos de 1 minuto. Não é um clickbait, é um engano e uma mentira. Claro,
seria isso tudo se ao menos o filme tivesse alguma audiência interessada, o que não tem. E por que eles ficam insistindo no gênero que eles não entendem e nem se importam? Quem não está cansado desses filmes feministas de super-heróis? Não passa de um bando de ativistas extremistas mexendo com coisas que elas não se importam e estragando personagens e estragando histórias. Então era isso. Pretende assistir a esse filme, o Madame Teia? Diz aí nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.